Fala pessoal, né? Continuando aí sensores, né? A gente viu alguns tipos de sensores, sensores indutivos, né? Sensores capacitivos, né? Sensores ultrassônicos, né? Ele emite aí, ele é atuado, né? Através do som. Tranquilo, agora iremos ver o sensor fotoelétrico difuso. Né? O que significa esse sensor fotoelétrico, né? Difuso aí? Então é um modelo dotado de um emissor e um receptor. Então é um sensor, né, que um é o emissor e o outro é o que? O receptor de luz, certo? Acoplados lado a lado dentro de uma mesma unidade. O sensor é acionado quando o objeto entra na região da sensibilidade, né, refletindo para o receptor o feixe de luz recebido do transmissor. Tranquilo? Então, conforme a cor, tonalidade e superfície do objeto a ser detectado, a distância do sensor se altera aí, certo? Então, tem tudo isso a ser pensado aí. Então, aqui a gente tem um sensor fotoelétrico difuso aí, certo? O que a gente tem, né? Então, aqui a gente tem um objeto, certo? E o que acontece? Aqui a gente tem um emissor, né? O receptor, né, no próprio sensor, né, por isso que é chamado sensor difuso, né, quando ele detecta a presença, né, desse objeto, né, o que está transmitindo, né, ele vai refletir o que para o receptor e vai fazer o que? Vai acionar a sua saída. Então aqui a gente tem um laser, né, esse laser a gente ajusta a sua sensibilidade, então a hora que passa essa caixa ele manda esse feixe de luz, né, para o seu receptor, fazendo com que, né, ele atue a sua saída aí, né, ou fechando um contato ou abrindo esse contato aí. O que são sensores fotoelétricos, né, retroreflexivos? Certo? Então são sensores que são utilizados que, né, é um sensor que emite, né, um feixe de luz, certo? Que é o que transmitido, né, num espelho aí. Então, no sensor retroreflexivo, o transmissor e receptor são em uma mesma unidade, né? O feixe de luz é enviado ao receptor somente por intermédio do espelho e o refletor, certo? Então aqui a gente tem um sensor, certo? E aqui, né, o nosso espelho. Então o laser, né, o feixe de luz é emitido nesse espelho. Quando passa algum material, ele corta esse feixe de luz, né, ele faz com que o sensor seja atuado aí. Certo? Então aqui, né, aqui a gente tem, né, o nosso espelho, né, o nosso sensor fotoelétrico, né, o nosso espelho. Então aqui ele está emitindo, né, esse feixe de luz. O feixe de luz vai até o espelho e ele retorna, né, como receptor, certo? Então é praticamente, né, praticamente igual ao difuso, só que o difuso ele não tem necessidade de uso do espelho. Já o fotoelétrico, né, precisa ser utilizado esse espelho refletor aí. Então, a hora que o objeto ele entra nesse intermediário aqui, que seria onde está fazendo, né, o feixe de luz, está indo até o seu espelho. A hora que o objeto ele entra entre esse intervalo, né, ele corta esse feixe de luz. Então, cortando esse feixe de luz, ele não vai ser o que? Refletido, né, para o seu receptor, certo? Então, ocasionando que a saída do seu sensor será, né, acionadas aí. Então, beleza, em nosso kit de eletrotécnica, né, a gente possui o que? Dois sensores aqui, né, dois sensores do tipo aí, né, indutivo, certo? Então, os sensores indutivos eles têm a capacidade do que? Né, de detectar materiais o que? Metálicos, certo? Show de bola. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, né, a gente precisa verificar o manual do componente, né, dos sensores, interpretar o part number, né, do componente, né, vamos conferir o tipo de sensor, este componente, como ele funciona, certo? Vamos conferir os pontos de conexão do componente e como devemos ligá-lo ali, certo? Então, sensor de 3 fios, sensor de 4 fios, tranquilo? Então, vamos fazer um rápido teste do componente, usar o multímetro para conferir o acionamento, né, e um objeto metálico para produzir o acionamento. Então, são
são atividades que realizaremos, né, na prática. A gente vai utilizar aí, né, esses sensores, né, no caso nosso, sensor indutivo, né, para poder fazer um acionamento, né. Então a gente vai testar como fazer a alimentação desse sensor, né, como utilizar, né, esse fio de sinal, né, desse sensor, né, para poder fazer um acionamento, né, de algum outro dispositivo aí. Certo? Então a gente precisa achar o que? Os seguintes dados do manual, né, a distância, né, todo sensor ele possui uma distância, onde foi projetado por uma distância aí. Ele pode ser do tipo NPN, né, PNP, né, do tipo AC. Né, a gente precisa verificar a corrente de operação, né, o objeto padrão, né, o que ele vai detectar aí. Né, alimentação, se sensor 12 volts, né, se sensor é 24 volts contínuos, certo? E verificar, né, o esquema de conexão. Então isso tudo a gente vai ver na prática, a gente vai pegar esses sensores na mão, né, e interpretar o que, né, o seu esquema de ligação ali, né, o seu esquema de conexão, certo? Então os sensores são divididos, pessoal, em sensores do tipo NPN, né, e sensores do tipo PNP. Então aqui nós temos um transistor, certo? E ele está ligado ao que? Né? A sua junção que N, certo? Então a sua junção que negativa, certo? Então quando a gente, né, manda um sinal aí para a base do transistor, né, ele vai chavear o que? Né? Ele está ligado na junção N desse sensor, né? Desse diodo, né? Essa junção aí, né, de NPN. Tranquilo? Então, a hora que mandamos uma tensão aqui, ele chaveia, né? Ele serve como, né, um chaveamento do sinal. Então, ele vai chavear o que? Né? O som negativo, certo? Então, porque NPN, ele vai chavear o negativo, tranquilo? Então, a carga está ligada direto no positivo, né? Aqui temos nossa carga, vamos supor que seja uma contadora, certo? O positivo está ligado direto, ele vai chavear o que? Né? Ele vai chavear o nosso negativo aí. E o sensor NPN está ligado ao que? A junção P, né? Então, na junção P, a junção positiva do nosso transistor, certo? Então, o que acontece? Se ele é PNP, né, ele está ligado à sua junção P, ele vai chavear o que? Exatamente isso, ele vai chavear o positivo. Então, geralmente, né, tudo vai depender da aplicação, dos componentes que vocês estão utilizando, né? Mas, como eu falei, né, o costume é se utilizar o PNP, mas tudo vai depender da aplicação, como eu falei. Então, ele está ligado na junção P, certo? Na junção positiva. Então, na hora que eu jogo uma alimentação ali na base do transistor, né, ele vai chavear quem? Exatamente isso, o positivo aí, né, para a nossa carga aí. Tranquilo? Então, aqui tem alguns exercícios para vocês fazerem, né? Espero que vocês façam, né? Que eu estou vendo aí que está gerando bastante dificuldade, mas eu preciso que vocês, né, assistam essas videoaulas, né? Perguntam-se, né, comuniquem comigo aí. Tranquilo? Então, o primeiro exercício é montar o circuito de comando, onde pressionada a botoeira de liga, certo? Acionará um contador e acenderá uma lâmpada. Então, após 10 segundos, acionar uma outra lâmpada, sendo assim que um fim de curso for acionado, né, desenergiza o circuito e assim ligará o comando sempre que estiver uma peça metálica em contato. Então, isso quer dizer o quê? Apertar o botão, né, vou acender uma lâmpada, após 10 segundos eu vou acender uma outra lâmpada, certo? Que essa lâmpada também pode ser contadora, né? Isso vai depender qual carga vocês queiram acionar aí. Então, na hora que eu acionar esse fim de curso, ele corta a alimentação, né, desse meu circuito, tranquilo? E sempre que a gente detectar uma peça metálica, né, um material metálico, né, esse processo será executado aí. Então aqui, né, tá o circuito para vocês, desenvolvam, tentem interpretar, né, já falei para vocês muitas vezes, vocês têm que interpretar o que o circuito está pedindo, né? Vocês têm que conversar com o circuito, como eu gosto de falar, tem que dar um de doido aí. Então, vocês têm que perguntar para você, conversar com o circuito o quê? Se eu apertar esse botão aqui, que é um botão de emergência, né? Primeiro eu preciso identificar qual que é a simbologia correta,
né? Então lembrando que a simbologia aqui esse é um sensor, certo? Então eu irei gravar uma videoaula para vocês como utilizar o sensor lá no CAD Sim, certo? Então lá no nosso software de simulação. Tranquilo, tem outros exercícios para vocês montarem, certo? E também tem mais um exercício, montar um circuito onde quando apertar D1, né, ligar, né, imediatamente acenda uma lâmpada de sinalização através de K1. Então vocês vão acionar K1, K1 vai acionar essa lâmpada, né, no entanto, após desenergizar o circuito, só deverá apagar a lâmpada após 5 segundos. Então a gente vai usar esse conceito aí de selo, né, que a gente viu aí na prática, né, viu no sistema de intertravamento. Tranquilo? Então usar botão de emergência, botão de desliga e sensor para desligar, certo? Então o sensor no outro exercício era para ligar, aqui o sensor a gente vai utilizar o que, né, para desligar aí o nosso circuito, beleza? Então beleza, o que vocês vão fazer? Letra A, desenhar circuito de comando, né? Todo mundo sabe como desenhar um circuito de comando, né? Ou também já era para estar sabendo, né, o que é esse circuito de comando. E montar o circuito do módulo, então a gente vem fazer a prática aí deste circuito aí. Então tem bastante exercício para vocês, né, trabalharem, né, desenvolverem lá no software de simulação para a gente vir poder fazer essa prática. E para as próximas aulas a gente entra ali, né, com chaves de partidas. Né, o que são essas chaves de partida? Né, partida direta de motor, né, partida com reversão, né, partida estrela triângulo, né, partida compensadora, chave de acionamento eletrônico, certo? Software starter, inversor de frequência. Tranquilo? Então vamos ficar por aqui. Então até a próxima aula, né, e bons estudos a todos aí.